Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização. Que desde já Deus te abençoe. Já sei, você vai falar mais uma vez, você vai vir com esse assunto, o dia do Senhor, mais uma vez você vai vir com esse papo aqui do sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos concluir esses últimos estudos com esse estudo aqui, tá bom? Nós precisamos concluir a nossa trilogia com esse estudo de hoje. E é coisa rápida, tá certo? Olha só, no primeiro estudo que nós fizemos, nós levantamos ali 16 razões pelas quais os cristãos, hoje, eles dizem que nós não devemos santificar o sábado como o sétimo dia do Senhor, tá bom? Foram apresentadas ali 16 razões pelas quais os cristãos, eles não creem que nós temos que santificar o sábado do sétimo dia. Num segundo vídeo, nós falamos a respeito do porquê o cristão não deveria santificar o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Tá bom? Esses dois vídeos você encontra aqui no nosso card, tá certo? Tanto as razões que os cristãos utilizam para não santificar o sábado, como o dia do Senhor, e também as 6 razões pelas quais os cristãos não deveriam santificar o primeiro dia da semana, o domingo. Agora eu quero apresentar para você algo diferente. Eu quero apresentar para você razões pelas quais você deveria santificar o sábado. Se você ainda não santifica o sétimo dia, o sábado do Senhor, aqui eu vou te apresentar algumas razões para que você passe a fazer. Tá bom? Então são 18 razões pelas quais você deve santificar o sábado como o dia do Senhor. Vamos lá? Então, olha só, vou compartilhar aqui com você o meu estudo, tá bom? E juntos aqui nós vamos ver 18 razões para santificar o sábado como o dia do Senhor. Você está preparado? Vai ser rapidinho. Olha só. A primeira razão que a gente tem aqui é um dia universal de descanso para o corpo, mente e espírito. Segunda, é um dia abençoado por Deus. Depois, é um dia santificado por Deus. É um santuário no templo. É uma bênção, um presente para toda a humanidade. É um ato de fé, o memorial da criação de Deus. É um mandamento da lei de Deus. É uma prova que demonstra se obedecemos a Deus ou não. É um dia para reunião familiar e confraternização. É um dia de festa e de alegria. É um sinal entre Deus e o seu povo. 12ª razão, é o dia do Senhor Jesus Cristo. Depois, é um dia de cura e de libertação. É o dia em que Jesus e os discípulos santificavam e congregavam. É o dia que o Salvador descansou da sua obra de redenção e pela fé também podemos encontrar descanso. 16ª razão, é um ato de fé, pois nos ensina a confiar e depender inteiramente na provisão de Deus. É um ato de fé e profético, pois aponta para o reino milenar de Jesus com os santos. E por último, é o dia que será celebrado em adoração a Deus por toda a eternidade. Então, aqui, 18 razões para santificar o sábado como o dia do Senhor. E você vai ver que é bênção pura, tá bom? Então, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Grandioso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de experimentarmos as bênçãos do sábado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor estabeleceu esse dia para que todo o teu povo pudesse descansar, para que toda a criação pudesse encontrar alento para a alma. Pedimos nesse momento que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e nos conceda a tua graça para compreender as tuas verdades. Que o Senhor ilumine a vida e a mente dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, e que as tuas bênçãos repousem sobre ela e a sua família. Tudo isso nós oramos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, olha só, meus amigos, o primeiro motivo aqui, ó, é um dia universal de descanso para o corpo, mente e espírito. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso de 1 a 2, diz o seguinte: Assim os céus, a terra e todo o céu e seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, o que ele fez? Descansou. Tá certo? Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Que obra que Deus tinha feito? A obra de criação. O descansar aqui é cessar o trabalho. Não é o descansar de alguém que está cansado, mas ele cessou o seu trabalho como criador, tá certo? E aqui ele deixa o exemplo para toda a criação. Nós devemos também descansar, assim como Deus descansou.
do nosso trabalho, das nossas lutas, das nossas dificuldades. O sábado, o sétimo dia, ele foi estabelecido para que nós pudéssemos descansar de uma maneira integral. O nosso corpo cansado dos trabalhos, das lutas, das fadigas da semana, a nossa mente, tá certo? Poder desconectar das questões seculares, dos problemas seculares, de toda a pressão, de toda a ansiedade e o nosso espírito. Como que nós descansamos o nosso espírito? Tendo uma comunhão com Deus, tá bom? Então é um dia universal. Por que é um dia universal? Porque na criação não havia divisão nenhuma. Apenas tinha a humanidade ali representada por Adão e Eva. Portanto, o sábado ele foi estabelecido para toda a criação, para todo mundo. Aqui não faz distinção entre judeu, entre gentil, entre crente e descrente, mas toda a criação recebeu esse dia universal de descanso, o qual deveria ser celebrado. E foi celebrado desde o começo até os momentos em que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, segunda razão aqui, ó. É um dia abençoado por Deus. Lá no verso 3 de Gênesis, no capítulo 2, diz o quê? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui é dito que Deus o quê? Ele abençoou o dia sétimo. E a gente percebe aqui que Deus colocou uma bênção especial sobre este dia em específico. Muitos hoje advogam que todos os dias são para Deus e que não importa qual é o dia que você separa para Deus, que você reserva para Deus, tá certo? Todos os dias são iguais e a bênção do Senhor repousa em todos esses dias. É verdade. A bênção do Senhor está sobre os seus filhos todos os dias. Mas o dia em específico que tem a bênção do Senhor é o sétimo dia, o sábado. Tá bom? Esse dia carrega uma bênção especial de Deus. E se você celebra o sábado, santifica o sábado conforme o Senhor pede, você experimenta semana após semana essa bênção que repousa sobre esse dia. Tá bom? Se você ainda não celebra o sábado, não santifica o sábado, eu convido você a experimentar e receber essas bênçãos sabáticas que Deus tem colocado no sétimo dia. Terceira razão, é um dia santificado por Deus. Nós vimos lá no mesmo versículo 3 de Gênesis 2. Né? Abençoou Deus o dia sétimo e o que mais? O santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando diz que Deus santificou esse dia, santificar aqui é separar para uso santo, tá bom? Deus separou o sétimo dia, o sábado, para uso santo. O que significa uso santo? Adoração a Deus, estar em comunhão com Deus, louvar a Deus, orar a Deus, ministrar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ou seja, tudo que está relacionado com a santidade de Deus, ainda mais deve ser realizada neste dia. Não significa que nos outros dias você não deva fazer isso, que você não deva adorar a Deus, não. Mas esse dia você precisa separar em específico para quem? Para Deus, tá bom? Deus pede isso. Ele santificou esse dia, separou para uso santo. Esse é o dia em que você não vai se preocupar com os seus afazeres, com as suas lutas, você vai se preocupar em separá-lo para uso santo. É isso que está lá em Isaías, no capítulo 58, no verso 13 e 14. Olha o que diz lá pra gente. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, aqui Deus falando, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Percebe que se separar para uso santo é tornar o sábado, realizar no sábado a vontade de Deus e não a nossa vontade. É isso que é tornar santo. Deus ele deixa todas as diretrizes aqui, como nós devemos santificar esse dia. E aí, quais são as promessas que repousam sobre aqueles que santificam o sábado? Olha o que diz no verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Olha a promessa, deleitarás no Senhor. Olha que coisa fantástica. Se você separar esse dia, conforme o Senhor pede, você vai o quê? Se deleitar no Senhor. Tá certo? Você vai ser sustentado com a herança do nosso pai, quem? Jacó. Agora, a quarta razão. É um santuário no templo. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 2, do verso 1 a 3,
quando fala o relato da criação e diz assim: os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus, ele abençoa, ele santifica e ele descansa em um período de tempo. Você percebe isso? É um dia, tá certo? Deus, ele abençoa, ele santifica, ele descansa num período de tempo. A gente costuma dizer que Deus, ele coloca 3 marcas sobre o sábado que são distintas de todos os outros dias da semana. Porque ele descansa, ele cessa o seu trabalho, ele abençoa e ele santifica. Nenhum outro dia tem essas 3 marcas que Deus colocou sobre o sábado, o 7º dia. E quando ele faz isso em um período de tempo, ele permite que todas as pessoas na Terra, não importa em que lugar elas estejam, não importa se elas tenham acesso à igreja ou não, não importa se elas estão na sua casa apenas com a sua família, nesse período de tempo, elas podem adorar a Deus conforme ele requer. É um santuário no tempo. Iniciou-se o sábado, ali, a partir daquele momento, você começa a receber as bênçãos desse dia, você separa esse dia para uso santo, e ali Deus também tem comunhão plena com você. Não é fantástico isso? Porque Deus, ele poderia ter abençoado um local, Deus, ele poderia ter abençoado um monte, uma igreja, um prédio, uma terra, santificado ela e falar: olha, aqui vocês vão vir para me adorar. Mas não, Deus fez isso o quê? No tempo, permitindo que todas as pessoas pudessem encontrar tempo para santificar o sábado do Senhor e ter uma comunhão mais íntima com ele. É fantástico isso. E quando que começa o sábado? Olha lá. Em Gênesis, no capítulo 1, você vai ter um padrão na criação, que sempre se inicia com a parte escura e depois seguida da parte clara. Então, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Depois, e foi tarde e manhã o dia segundo, e assim por diante. Então, o sábado ele começa na parte escura do 6º dia. Tá certo? Seguido o quê? Pela parte clara do 7º dia. Olha o que diz pra gente lá em Levítico, no capítulo 23, no verso 32. Apesar de ele estar falando a respeito do dia do juízo, do Yom Kippur, olha o que ele diz, ó. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ou seja, da parte escura, seguindo a parte clara. Terminou a parte clara, vai começar a parte escura do próximo dia, então terminou o sábado. Ou de um pôr do sol a outro pôr do sol. Do pôr do sol da sexta-feira, inicia o sábado e vai até o pôr do sol do próprio sábado. Tá bom? Então, esse tempo, esse período, esse dia, Deus ali construiu para os seus adoradores um santuário, de maneira que nós possamos adorá-lo em qualquer lugar que nós estejamos. Tá bom? Olha que coisa fantástica essa. A quinta razão é uma bênção, um presente para toda a humanidade. Tá bom? Nós vimos lá que o sábado ele é um dia universal, ele foi estabelecido para toda a criação, mas não somente isso. Porque em Êxodo, no capítulo 20, especificamente no verso 10, diz assim, ó: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, quem? Nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas o quê? Portas. Ou seja, nenhuma pessoa que está dentro das tuas portas agora vai fazer qualquer tipo de trabalho. Por quê? Porque esse é o dia do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus. Esse é um dia que é um presente, é uma bênção para toda a humanidade, para toda a criação. Tá certo? Então, todos têm direito a receber essa bênção, esse presente. Se você ainda não experimentou receber a bênção do sábado do 7º dia, eu convido você a santificar esse dia. Olha depois o que diz em Isaías pra gente, 56. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que fizer isto. O quê? O filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algo mal. Olha só, feliz é aquele que se guarda de profanar o sábado. Ou seja, se Deus pede que nesse dia nós separemos para uso santo, aquele que se guarda disso,
aquele que se guarda de buscar os seus próprios interesses nesse dia, mas, pelo contrário, ele quer fazer a vontade de Deus, ele procura fazer a vontade de Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. E aí, será que somente, né, o judeu, será que somente aqueles que guardam o sábado vão receber essa bênção? Olha o que diz o texto. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só, todos aqueles que querem entrar em aliança com Deus, eles podem. Basta ir ao Senhor. E aqui esse texto de Isaías revela que aqueles que abraçam o sinal da aliança de Deus, que é o sábado, aqueles que guardam a minha aliança, aqueles que abraçam a minha aliança, santificando o meu santo dia, eu vou derramar bênçãos sobre eles sem medidas. Fantástico, isso é fabuloso. O sábado não é uma bênção apenas para um grupo específico, para uma denominação específica, mas para todos aqueles que decidem que abraçar a aliança do Senhor. Depois do texto de Marcos, capítulo 2, verso 27, diz o próprio Senhor Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É uma bênção, é um presente para toda a humanidade. O sábado foi feito para toda a humanidade. Tá bom? Não é monopólio de um grupo exclusivo. É uma bênção do Senhor. É um dia que o Senhor determinou que fosse santo. Nesse dia repousa uma bênção. E se você escolher abraçar esse dia, decidir santificar esse dia, você receberá a bênção do Senhor na sua casa, no seu lar, na vida da sua família. Vamos continuar? Olha só, a sexta razão é um ato de fé, o memorial da criação de Deus. No mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, no verso 11, diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia fez o quê? Descansou. Lembra? Cessou o seu trabalho. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Qual que é a razão pela qual o Senhor descansa, abençoa e santifica o 7º dia? Porque em 6 dias ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, o sábado é um memorial da criação de Deus. Ele aponta que existe um Deus criador, que fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Tá bom? Então, quem crê numa criação de um Gênesis, né, no capítulo 1, numa criação literal de 6 dias, precisa considerar também que o sábado é o santo dia do Senhor, estabelecido na criação. Quando nós olhamos para o sábado, ele sempre nos aponta para um Criador. E aí tem uma pergunta interessante: será que toda a humanidade continuasse preservando o sábado como o dia do Senhor, descansando nele das suas obras, santificando ele, será que existiria algum ateu? Será que existiria alguém que falaria, não existe Deus? Impossível. Porque o sábado sempre seria o quê? O memorial da criação. Quando as pessoas falassem, por que você separa esse dia para uso santo? Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Existe um Criador, tá certo? Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele colocou 3 marcas. Descansou, abençoou e santificou. Portanto, é um ato de fé. Quando você santifica o dia de sábado, você está dizendo, você está declarando através da sua atitude, eu creio num Deus Criador. Eu creio que o sábado é o memorial da criação de Deus. Tá bom? Olha lá. 7ª razão. É um mandamento da lei de Deus. E olha só que a gente só veio falar do mandamento agora. Tá certo? Por mais que a gente tenha citado ele anteriormente, a gente só veio falar do mandamento agora. O sábado também é um mandamento da lei de Deus.
E essa é uma boa razão também para você santificar o sábado. Perceba que muitas vezes as pessoas colocam uma ênfase legalista na questão do sábado, mas ela aqui foi somente a nossa sétima razão. Antes vieram 6 outras razões que são bênção pura para você, para sua família, para o seu lar. Então o mandamento, lá em Êxodo 20, no capítulo 20, do verso 8 ao 11, olha o que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é de quem? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ou seja, quando os mandamentos de Deus, a lei de Deus, as 10 palavras foram dadas para o povo de Israel, ali o mandamento do Senhor com relação ao sábado, que é o maior mandamento, quando você olha, ele foi formalizado. Ele foi ordenado ali para o povo de Deus. Tá bom? Então faz parte da lei de Deus. Está no centro da lei de Deus. Ele é o selo de Deus no mandamento que foi dado ao seu povo. Ele engloba tanto os 3 primeiros mandamentos, quanto os outros 6, tá certo? Porque o mandamento, ele se refere a Deus, ele fala que o dia pertence a Deus, que nós temos que santificar por conta de Deus, sendo o Criador, e ao mesmo tempo ele demonstra que todas as pessoas ao nosso redor, elas também precisam que santificar esse dia. Então ele conecta os mandamentos de Deus. Aqueles que são referentes à nossa adoração a Deus, e aqueles que são referentes ao nosso relacionamento com o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. O sábado ele conecta essas 2 vertentes do mandamento de Deus, tá bom? Agora olha só, quando Moisés repetiu os mandamentos para o povo de Israel, novamente o sábado estava lá. Mudou a nuance, porque se lá em Êxodo, o lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele tem um propósito como memorial da criação, lembra que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas, no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Em Deuteronômio, muda a ênfase que é dada no mandamento. Olha só. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha que inclusivo esse mandamento, né? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Quando o mandamento é repetido, lembrando que esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Quando o mandamento ele é repetido, a ênfase que é dada agora em Deuteronômio capítulo 5, qual é? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Ou seja, a ênfase é dada agora na redenção. Quando o mandamento é dado no Sinai, a ênfase de guardar o dia de sábado, de santificar esse dia, é porque o Deus é o Criador. Agora, em Deuteronômio, quando o mandamento é repetido, a ênfase que é dada em santificar o dia de sábado é porque Deus é redentor. Ele libertou o seu povo. Eles eram servos, mas agora eles foram libertos. Tá certo? Então, o sábado também está presente na lei de Deus, é um mandamento de Deus. Deus ordena o seu povo a santificar o sábado como o dia do Senhor. E essa também é uma grande razão. Vamos avançar? 8ª razão. É uma prova que demonstra se obedecemos a Deus ou não. Sabia que o sábado é uma prova? É um teste? Olha só, lá em Êxodo, no capítulo 16, no verso 4 e 5, nós temos ali a história do maná, tá certo? O pão do céu que Deus mandou para sustentar o seu povo durante os 40 anos que eles peregrinaram ali no deserto. Olha o que diz ali no primeiro texto, Êxodo 16, do verso 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ou seja, Deus, ele ia mandar o pão do céu e ia utilizar um teste para saber se o povo anda na lei dele ou não. Tá certo? E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, na sexta-feira,
No sexto dia, vai cair o dobro do maná. Então, no sexto dia, eles teriam que colher o dobro, tá bom? No verso 23 diz, e ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã, ou seja, sábado, é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E aí depois, na continuação do texto, agora dos versos 26 a 28, diz o seguinte: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Por isso que o povo deveria, então, na sexta-feira, no sexto dia, colher o quê? A porção dobrada. Porque no sábado não iria cair o pão do céu. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o quê? Acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que mandamento eles estavam transgredindo aqui? O quarto mandamento, o sábado. Deus havia deixado claro: na sexta-feira vai cair a porção dobrada. Colham tudo que vocês vão comer da sexta e do sábado, porque no sábado não vai cair. Mas o povo ainda assim foi lá no sábado procurar o pão do céu. E ali, então, Deus disse: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, é uma prova, foi um teste. Deus estava provando se eles andam na lei do Senhor ou não. Portanto, o sábado ele demonstra também se nós obedecemos ou não. Está na lei de Deus. É uma bênção. Tem todos os benefícios desse dia. Tem uma bênção especial. É um dia separado para ser santo. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Tá bom? Olha só, a nona razão. É um dia para reunião familiar e confraternização. No próprio mandamento, lá de Êxodo 20, diz: ao sétimo dia, ao sábado do Senhor, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, se ninguém vai fazer nenhum trabalho, o que a gente vai fazer? Nós vamos confraternizar, tá bom? Vamos ter um momento agradável aqui junto. Se eu não trabalho, se minha filha não trabalha, se o meu servo não trabalha, se o estrangeiro que está me visitando, se o parente que está me visitando também não vai trabalhar nesse dia, o que nós iremos fazer então? Nós vamos santificar esse dia ao Senhor e vamos ter um momento agradável em família. Vamos ter um culto familiar, vamos ter uma confraternização, vamos ter um almoço gostoso aqui juntos, vamos ter uma janta gostosa na sexta-feira à noite, tá certo? E nós vamos ter momentos alegres. O sábado é o dia da família, é o dia da família. É uma pena que hoje coloquem isso no domingo, né? O dia da família é o dia do lazer, é o dia de você se divertir, mas não, o sábado é esse dia, é esse propósito com o qual o Senhor separou esse dia, tá bom? Para que nós pudéssemos nos alegrar, estarmos juntos. Se ninguém da família vai trabalhar, vamos estar juntos, então, celebrando esse dia. A 10ª razão para santificar o sábado como dia do Senhor é um dia de festa e de alegria. Nós acabamos de falar nesse aqui, mas tem um texto mais interessante para a gente, que é o de Levítico 23, capítulo 23, verso 2 e 3. Ali nós temos as festas, tá certo? Do Senhor. E olha o que diz aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes a solenidade do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia Almeida aí, revista e atualizada, ali vai estar festas do Senhor, tá vendo? Em vez de solenidades, vai estar festas. Que convocareis, serão santas festas, estas são as minhas festas. Quais são as festas do Senhor? 6 dias trabalhará, 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. O sábado é um dia de festa, é uma solenidade para o Senhor. Não tem nada daquele, não posso fazer nada. Não posso colocar uma série de restrições aqui, que muitas vezes, muitas pessoas que dizem santificar o sábado, colocam, tá certo? Um peso que torna esse dia um dia desagradável. É o dia do não, é o dia que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pelo contrário, o sábado é o dia do sim. Sim para adorar ao Senhor, sim para fazer o bem ao próximo, sim para reunir a família, sim para ter momentos agradáveis juntos, sim para ter alegria, sim para celebrar, para comemorar. Essa aqui, sim para o descanso também. Você que teve uma semana difícil, tá bom? Então o sábado é um dia de festa, de alegria. Jamais foi propósito do Senhor que caísse num dia pesado. Olha só, 11ª razão. É um sinal entre Deus e o seu povo. O sábado é um sinal, é um selo entre Deus e o seu povo. Olha o que diz para a gente Êxodo, capítulo 31, verso 13.
Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás certamente o quê? Guardareis os meus sábados. Por quê? Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, nas vossas gerações, para que nós saibamos que o Senhor é quem nos santifica. Tá certo? Ele é o Senhor do sábado. O sábado pertence a ele. E quando nós santificamos esse dia, nós estamos ali demonstrando que pertencemos a esse Deus Criador, a esse Deus Redentor. Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que o quê? Que o santifica. O sábado é um sinal entre Deus e nós, entre o seu povo e Deus. Ezequiel, no capítulo 20 ainda, no verso 20, ó, santificai os meus sábados, pois servirão do quê? De sinal entre quem? Entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que bênção, meu irmão. O sábado é um sinal entre nós e Deus. Esse é o selo de Deus que é colocado sobre nós, pois pertencemos a Ele. Sabemos que é Ele que nos santifica. Sabemos que Ele é o nosso Deus. Agora, a 12ª razão para santificar o sábado como dia do Senhor é o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O sábado é o Senhor, é o dia do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 2, verso 28, assim o Filho do Homem até do sábado é o quê? É o Senhor. Muitos confundiram isso nos tempos atuais, né? Falam no dia do Senhor, eles falam que é o domingo, mas isso é por conta de uma tradução, tá certo? O dia domingo, antigamente nas línguas latinas, era dies solis, dia do sol. Mas aí a igreja decidiu mudar o nome, né, do domingo, porque ficava complicado ali para eles, né, justificar como que eles celebram o culto deles no domingo, que é o dia do sol. Então eles mudaram para Dies Domini, dia do Senhor, e aí acabou virando domingo, tá bom? Então muitas pessoas confundem o domingo por conta dessa mudança que foi feita. Mas o próprio Senhor Jesus diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O sábado, o sétimo dia, é o dia do Senhor Jesus Cristo e não há outro. Em Êxodo, no capítulo 16, dos versos 23 a 25, olha só. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado de quem? Do Senhor. Tá bom? É o sábado do Senhor, no verso 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. E mais, em Êxodo 20, no verso 10, no mandamento: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então qual que é o dia do Senhor? É o sétimo dia, é o sábado. Aqui está mais uma razão para você santificar esse dia. A 13ª razão é um dia de cura e de libertação. Tá bom? O sábado é um dia de cura e de libertação. E Cristo demonstrou isso com seus atos de misericórdia, principalmente no sábado. Jesus, ele curava todos os dias. Todos os dias. Mas os evangelhos vão trazer as suas curas no sábado, porque elas revelam o verdadeiro caráter e propósito desse santo dia. É ser um dia de cura, de libertação. Chega de opressão, chega de enfermidade, chega de possessão. Olha só as curas que Cristo realizou aqui no sábado, 7 curas que são trazidas nos evangelhos para nós. Ó. Jesus, ele expulsa um demônio, lá em Marcos. Jesus, ele cura a sogra de Pedro no sábado. Jesus cura um paralítico junto ao tanque de Betesda. Jesus cura um homem com a sua mão deformada. Jesus restaura uma mulher aleijada. Jesus cura um homem que tinha os braços e as pernas inchadas. Jesus cura um cego de nascença. Muitas pessoas vão falar: olha lá, tá vendo? Jesus estava trabalhando no sábado. Mas que trabalho maravilhoso é esse, meus irmãos? Todos nós temos que fazer esse trabalho no sábado. Aliviar o fardo das pessoas. Poder curar quem precisa de cura. Cuidar de quem está enfermo. Libertar aquele que está cativo. E até mesmo expulsar demônios se for necessário. O sábado é um dia de libertação, é um dia de cura, e era isso que Cristo estava demonstrando. Ele estava colocando o santo dia do Senhor, o santo dia dele, no lugar que era apropriado. Não o dia pesado como os fariseus tinham colocado, que você não podia caminhar nem mais que 1 quilômetro, não podia nem carregar uma sacola do mercado, tá certo? Mas aqui, Cristo coloca o sábado na sua posição correta, o dia de cura e libertação.
Quer mais um motivo para você santificar o dia do Senhor? Eu vou te dar aqui a 14ª razão. Olha só, é o dia em que Jesus e os discípulos santificavam e congregavam juntos. Cristo e os seus discípulos santificaram o sábado e congregavam nesse dia. Lá em Lucas, no capítulo 4, verso 16, diz a respeito do Salvador: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era costume de Cristo ir aos sábados aonde? Na igreja. Ele ia assistir o culto, ele ia pregar, ele ia ensinar, ele ia louvar, ele ia orar, ele ia estar em comunhão com seus irmãos. Cristo ia aos sábados na igreja adorar a Deus. Agora, olha só. Marcos, no capítulo 1, verso 21 e 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o quê? Ensinava. Cristo pregava no sábado na sinagoga, ele ensinava a palavra de Deus aos sábados na sinagoga. Em Atos, no capítulo 13, verso 14, falando ali a respeito agora de Paulo e Barnabé, diz que, e eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, quando? Num dia de sábado, assentaram-se. Então nós vemos aqui Paulo e Barnabé também assistindo, né? Participando de um culto no sábado. Depois, Atos 13, verso 42 e 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Toda a cidade fluiu para a igreja, para ali participar de um culto de adoração ao Senhor. Não é fantástico isso? Então nós vemos aqui que até mesmo os gentios que foram enxertados ali na oliveira, tá certo? Eles não mudaram o dia, eles continuavam santificando o sábado, tá bom? Judeus e gentios santificavam o mesmo dia, porque esse é o dia do Senhor. Os próprios apóstolos e discípulos davam um exemplo ao pregarem, ao ensinarem, ao participarem dos cultos aos sábados. Em Atos capítulos 16, verso 13, diz o seguinte agora aqui, Lucas e Paulo, né? E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ou seja, Paulo agora e Lucas, eles estão numa região ali que não foi encontrada uma sinagoga, tá certo? Porque senão eles estariam na sinagoga igual era o hábito deles. Então o que eles decidem fazer? Ir para um lugar onde se costumava fazer oração. Um lugar ali onde eles pudessem ter um momento de paz, de reflexão, onde eles pudessem desfrutar das bênçãos do sábado, tá bom? Um lugar de tranquilidade. Então eles se dirigem para esse local ali. Então aparecem algumas mulheres e eles têm a oportunidade de partilhar as boas novas de Cristo Jesus com elas. Inclusive Lídia, né, vai receber essa palavra e ela vai se converter. Olha que coisa fantástica. Ou seja, quando não tinha uma igreja então para eles irem, para eles realizarem o culto, eles não estavam junto dos seus familiares para realizarem o culto familiar. O que eles fizeram? Se dirigiram para um lugar onde eles pudessem estar em comunhão com Deus e ali fazer as suas orações. Coisa maravilhosa essa, né, meu amigo? Olha na continuação de Atos, capítulo 17, verso 2. E Paulo, como tinha por quê? Costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Foi aonde? Foi à sinagoga, tá bom? Aqui está falando a respeito de Paulo. Depois, no último texto, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então nós vemos aqui que os próprios discípulos, eles também continuaram santificando o sábado do Senhor e também era o dia em que eles estavam no culto, é o dia que eles estavam juntos, reunidos para adorar a Deus e para congregar junto com os outros irmãos. Por isso que é tão gostoso quando nós nos reunimos no sábado, não é? Nós podemos nos reunir em todos os dias, mas quando nós nos reunimos no dia do Senhor, de fato, existe uma bênção especial ali sobre o seu povo. Olha só, 15ª razão. É o dia que o Salvador descansou da sua obra de redenção e pela fé também podemos encontrar descanso, tá bom? O sábado foi o dia que o Senhor descansou da obra da redenção. Esse relato de Lucas, capítulo 23, do verso 44 a 56, diz o seguinte: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol.
e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, no final do sexto dia da sexta-feira, sexta-feira da paixão, Cristo o quê? Expirou. Cristo bradou. Está o quê? Consumado. O plano da redenção, a oportunidade para a salvação do homem está o quê? Consumada. No verso 54, e era o dia da preparação, o sexto dia, sexta-feira. E amanhecia o sábado, ou seja, e começava o sábado, a noite de sexta. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, Lucas, trazendo esse relato aqui, quase 30 anos depois da crucifixão de Cristo, traz o sábado como o quê? Mandamento. Não havia sido alterado. E o próprio Salvador, Jesus Cristo, ele descansou no sábado. Tá bom? Ele que estabeleceu o sábado na criação, ele que deu o sábado para o seu povo no Monte Sinai, ele que trouxe o sábado para a perspectiva correta de um dia de cura e libertação, agora ele próprio descansa nesse santo dia, ali encerrando, né? Concluindo a redenção do ser humano, tá bom? Se Cristo descansou da sua obra, pela fé, nós também podemos descansar, sabendo que Cristo já fez tudo pela nossa salvação. Nós não precisamos mais nos preocupar se vamos estar salvos ou não, basta descansar. Descansar no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E o sábado nos lembra disso, que o nosso Senhor fez tudo por nós. Podemos descansar das nossas obras, podemos, pela fé, tomar posse dessa salvação. 16ª razão é mais um ato de fé. É um ato de fé, pois nos ensina a confiar e depender inteiramente na provisão de quem? De Deus. Tá bom? O que a gente quer dizer com isso? No texto de Êxodo, capítulo 16, do verso 16 ao 26, nós vamos ver de novo o relato do maná. E a gente vai observar uma coisa. O maná, ele caía, certo? Todos os dias, menos no sábado, tá bom? Se você colhesse o maná e guardasse ele para o outro dia, ele estragava. Isso só não acontecia quando você guardava da sexta para o sábado. Tanto que no sexto dia, nós vimos um texto anterior, que eles deveriam colher a porção o quê? Dobrada, tá certo? Porque no sábado não iria cair. Então eles colhiam a porção dobrada na sexta-feira, e da sexta-feira para o sábado, o alimento que em outros dias estragava, ele era preservado de uma maneira o quê? Miraculosa, tá certo? Deus preservava o alimento da sexta-feira para o sábado de uma maneira miraculosa, demonstrando que ele é o provedor, que ele cuida dos seus filhos, de que ele nos sustenta. Tá bom? Olha esse relato, ó. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pôde comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém medindo com um homer. Não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para o quê? Para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Tá bom? Então, Moisés ali ficou bravo. O varão ficou bravo porque eles não obedeceram. Eles foram guardar de um dia para o outro, estragou, criou bichos e virou aquela confusão. Aí, na sequência do texto, diz o seguinte: Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Ou seja, se alguém fosse mais preguiçoso ali, levantasse tarde para colher o maná, já não ia encontrar. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Eles falaram: olha, colheram em dobro, amanhã vai estragar. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei.
E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ou seja, Deus preservava o sustento, o alimento do povo no deserto, da sexta-feira para o sábado. Pensa que isso foi realizado durante 40 anos. Imagina como isso ficou gravado na mente daquele povo. Que Deus sustenta eles. E que Deus é o provedor. E que Deus cuida deles. Portanto, quando você se abstém do seu trabalho no dia do Senhor, no sábado, para santificá-lo, em vez de correr atrás do seu sustento, você está demonstrando com um ato de fé que eu confio inteiramente em Deus. Que eu sei que o Senhor não vai deixar faltar o alimento na minha casa. Que eu sei que o Senhor vai cuidar de mim e da minha família. É um ato de fé. Eu sei que não é fácil. Muitas pessoas têm uma luta com relação ao sábado. Porque as pessoas hoje trabalham no sábado. Se existe um dia em que eles são liberados do trabalho, é o domingo. E muitos têm a vontade de obedecer a Deus como Ele requer, têm o desejo de santificar o dia do Senhor, mas às vezes fica com medo. E o meu trabalho, e o meu emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso cuidar. Ore a Deus, meu amigo, e confie nessa promessa de que o Senhor cuida de você. Que Ele traz a provisão. Santificar o sábado, o sétimo dia, em vez de trabalhar, é um ato de fé, de confiar e depender inteiramente de Deus. 17ª razão. É um ato de fé e profético, pois aponta para o reino milenar de Jesus com os santos. Aqui precisava de um estudo mais abrangente para a gente falar a respeito do milênio, tá bom? No nosso canal aqui nós temos o estudo completo do livro de Apocalipse, e ali nós temos um estudo específico sobre o milênio, você pode encontrar todas as informações lá. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é que o milênio no qual Apocalipse 20 relata para nós é o sétimo milênio, tá certo? Depois de uma luta contra o pecado de 6.000 anos, no sétimo milênio, o povo de Deus vai enfim encontrar repouso. Portanto, o sábado semanal, o sétimo dia da semana, o dia do descanso, o dia da esperança, o dia da alegria, ele aponta para o sétimo milênio, que será ali, de fato, tá certo? Estabelecido o reino de Deus na terra. Ali, nós de fato iremos descansar de todo o mal. O pecado será extirpado e tirado para sempre. E nós poderemos o quê? Repousar. Então, aqui o texto de Apocalipse 20, verso de 1 a 6, diz aqui, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1.000 anos. Satanás agora está preso. Ele não pode fazer mais nenhum mal. Ele não pode causar mais nenhum problema. Ele não pode causar mais nenhuma morte. Tá bom? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1.000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Tá bom? No verso 6 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1.000 anos. Então, aqui, esses 1.000 anos é o sétimo milênio da nossa história. E o que nós podemos encontrar é que o sétimo dia semanal, o sábado, ele aponta para esse milênio, porque nós descansamos no sétimo dia, nós confiamos inteiramente em Deus, nós estamos completamente ali entregues a santificar esse dia para o Senhor. E então, no sétimo milênio, quando de fato Cristo retornar, nós estaremos numa comunhão face a face com Ele. Nós vamos descansar realmente agora de todos os problemas, de toda a mazela do pecado. Tá bom? Então, é um ato
de fé e profético, porque aponta para o futuro, aponta para aquilo que o Senhor irá fazer por nós. E a última razão, tá bom? Se até agora as razões não foram suficientes, eu vou te dar mais uma última razão. É o dia que será celebrado em adoração a Deus por toda a eternidade. Em Isaías, capítulo 66, do verso 22 a 23, o profeta, ali tendo uma visão do que Deus irá fazer, relata para nós da seguinte maneira: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, aqui Deus falando, estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz quem? O Senhor. Ou seja, por toda a eternidade, nos novos céus, na nova terra, ali, sábado após sábado, o povo de Deus irá adorar na presença dele. Não é fantástico isso? Se você ainda não teve a experiência de santificar o dia do Senhor, de separar esse dia para uso santo, saiba que você hoje, fazendo isso, está ensaiando para aquilo que vai acontecer no céu. Você está começando já a se preparar para a adoração que nós teremos no céu. Sábado após sábado. Nós estaremos na presença do Senhor para adorá-lo, para servi-lo, para buscá-lo. Face a face contemplaremos ele. Estaremos ali com uma grande família celebrando o santo dia do Senhor. Meus amigos, esse estudo aqui, ele encerra a nossa trilogia, tá bom? Se você quiser assistir os outros vídeos, fique à vontade, eu peço que você assista. As 16 razões pelas quais os cristãos não celebram o sábado como o dia do Senhor. As 6 razões pelas quais o cristão não deveria santificar o primeiro dia, o dia de domingo, como o dia do Senhor, tá bom? E nós encerramos esses nossos estudos com esse último aqui. 18 razões, 18 motivos para você santificar o sábado, o sétimo dia, como o dia do Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário aqui. Eu quero ler o seu comentário, eu vou responder o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, ajude, né, esse canal a crescer para que esses estudos eles sejam compartilhados com o maior número de pessoas possível, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que têm dúvidas ainda com relação ao sábado, com aquelas pessoas que estão no vale da decisão, né? Decido obedecer a Deus, guardar o seu santo sábado ou não. Compartilhe esse vídeo com ele. Tenho plena certeza que vai ajudá-lo muito, tá bom? O Espírito Santo vai estar trabalhando. Convido você a encerrar com uma oração. Grandioso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por essa verdade que está diante de nós, o teu santo dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor estabeleceu para ser uma bênção na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha abençoar a vida deles. Que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E o nosso maior desejo é adorarmos o Senhor na eternidade, todos os dias e também aos sábados, quando nós nos reuniremos como uma grande família, como uma grande congregação e estaremos diante da tua face. Abençoe a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, ilumina os caminhos dele. Livra eles de todo mal, de todo pecado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela sua visualização. Fica aqui o meu abraço e até uma próxima. Que Deus te abençoe.